fui convidado pelo pastor Edgar para participar desse programa de trabalho no assunto de discipulado que vocês estão fazendo. Eu fiquei com uma parte de custos. É um assunto não é muito agradável falar assim, hoje eu vou na igreja e vou ouvir sobre custo. Estou louco para ouvir sobre custo. Não vejo a hora de cortar custos. A gente não gosta de assuntos como esse porque demanda renúncia. Eu tenho que deixar aqui, fazer aqui, cortar ali. A gente trabalha com custo a vida inteira, não é? Você vai no mercado, você procura o item mais barato, você procura onde está vendendo leite mais barato, ali tem uma carne que está em promoção, e assim vai, você vive de custos, né? Então eu queria trabalhar nesse assunto. Eu quero ler 4 versículos falando sobre o custo do discipulado. Eu vou deixar aí na tela. Esse texto já foi trabalhado aqui neste mês, mas eu vou abordar outros pontos. Lucas 14, de 25 a 27 e o versículo 33. Eu vou ler apenas esses 4 versículos. Vamos lá. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para essa grande multidão, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E o último, 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Eu não venho aqui para falar duro com vocês, mas o assunto já é, por si próprio, um assunto duro. Mas quem está falando é Jesus. E Jesus tinha o cuidado de dar ferramentas para todo o seu povo, em todas as áreas, em todos os momentos. E essa aqui é ferramentas que ele está trazendo para o seu povo. Cortar custo é um assunto delicado para se pregar, mas é necessário para a igreja do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus disse essas palavras aí. Hoje as pessoas querem respostas rápidas, mas não querem fazer parte do processo da resposta. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem comunhão com o Deus das bênçãos. As pessoas querem os cuidados de Deus, mas não querem nenhum compromisso com o Deus que está cuidando de nós. E de uma forma geral, quando saímos da porta para fora ali, parece que nós trocamos de roupa e trocamos também até de atitude. Às vezes esquecemos que nós temos uma bandeira a levantar, um nome a zelar, o nome de cristão, o nome de Cristo, o nome daquele que nós cantamos, que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Foi cantado isso daí. Agora, porque lá fora, irmãos, não custa muito ser um cristão, ser um cristão de aparências. É só você vir aqui, todos nós aqui somos bons. Somos cristãos, cantamos, nos emocionamos com as músicas maravilhosas que cantamos. E muitas vezes a gente pensa que a gente vem aqui e aperta alguns botões e a bênção vem e aparece. Tudo é rápido, como a gente tem uma vida hoje rápida, né? A mídia traz tudo para nós rápido, respostas rápidas, tudo superficial, às vezes nada com profundidade. Eu sei muita coisa, mas tudo com respostas rápidas que o Google ou outro meio aí vai me trazer essas respostas. Agora, o que custa muito é o evangelho da cruz. E esse evangelho, ele é vivido com muita seriedade. Acho que não coloquei aqui. Diz assim que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Paulo diz que a mensagem da cruz, esta mensagem aqui, é loucura para aqueles que estão se perdendo. Você vai falar para alguém que não tem esse evangelho, isso é loucura, esse negócio de ser crente, isso aí é baboseira, né? É tempo perdido. Então, Paulo naquele tempo já falava que essa palavra é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus.
Eu creio que esse poder de Deus que Paulo fala aqui, para nós estamos sendo salvos, o Evangelho é poder de Deus. Esse poder de Deus é capaz de nos capacitar para viver uma vida de discípulo com esse assunto de custos também hoje. Todos esses assuntos que você está ouvindo, é lógico que Deus te capacita para você ser o discípulo que Ele deseja. Mas aqui também nós vemos que Paulo disse, olha, isso aqui é o poder de Deus, e eu creio que Ele tem capacitado, porque sozinho, eu não iria aguentar as pressões que eu já aguentei por ser um cristão, por ter que fazer algumas renúncias que meus amigos não fizeram no tempo de adolescente, de jovem, ou até mesmo colegas que a gente tem depois de adulto. Só o poder de Deus faz você e eu renunciar a alguma coisa para que o nome de Cristo seja adorado. E Ele deve ser. Se você foi transportado do império das trevas para o reino de Jesus, coisas na sua vida têm que ser diferentes. Você é um cristão, a sua vida tem que ser diferente. Ela não é igual ao mundo lá fora. Ela não é igual ao sistema do mundo, as nossas roupas, a nosso mundo. Nós precisamos do mundo físico aqui. Mas o sistema que o mundo leva, ele oprime o cristão porque é um mundo ateísta, um mundo ligado, desprezando tudo que se diz de Deus. Então eu creio que esse poder pode nos abençoar. Eu digo, o que é custo? Bom, custo na contabilidade é considerado custo todo o valor gasto com recurso de matéria-prima e tempo gasto para que haja produção de um bem ou serviço. Né? Não é assim que a gente vê custo? A contabilidade, quando eu fiz há 38 anos atrás, eu fiz contabilidade, não lembro. Era técnico de contabilidade na época, né? Trabalhei como contador. E eu aprendi que era isso daqui. Por exemplo, você vai fazer uma pós-graduação. A empresa sua está querendo um trabalho melhor seu, e se você fizer uma pós-graduação, você vai ganhar um pouco mais. Então, você vai lá e vê o curso, o seu pós vai ficar, sei lá, 15 mil reais os anos que você vai estudar. Estou chutando um valor, não sei quanto é que está hoje. Você gasta 15 mil reais no projeto. Eu vou investir 15 mil reais numa pós e vou ganhar quanto por mês? A empresa está falando isso. Aí você tem que avaliar. Agora eu tenho que fazer minha pós, ou é presencial ou online. Eu tenho que comprar material, eu tenho que gastar tempo para ler, eu tenho que estudar, eu tenho que ou ir lá ou voltar, eu tenho que pagar esse curso, ou a empresa vai pagar uma parte. Aí, no final, vale a pena, quando você puser na ponta do lápis, vale a pena eu ter todos esses anos de trabalho, de investimento, e agora eu vou ter que... esse retorno, será que vale a pena? É isso que a gente vê quando a gente avalia sobre custo, né? E qual é o objetivo do custo na contabilidade, para fazer tudo isso? É gastar menos para lucrar mais. A empresa faz a planilha de custo, você agora vai ver aquele custo, vai gastar menos e lucrar mais. Custo no dia a dia. No dia a dia é a avaliação das despesas pessoais ou familiares que se precisa gastar para sobreviver segundo um padrão dado. Você quer ter o padrão de vida X. Agora eu quero morar neste condomínio, eu quero ter estes móveis, eu quero ter este tipo de carro, eu quero viver neste lugar, eu quero comprar roupas dessa marca. Tem um custo. Eu quero manter esse tipo de carro, tem outro custo. Esse aqui precisa de um seguro maior. Eu não posso andar com esse carro assim, sem esse seguro, porque ele tem um valor agregado maior. Então, a gente pensa que eu quero subir o padrão, então eu vou ter um custo maior. Qual o objetivo nesse custo do dia a dia? É sobrar mais para manter ou aumentar o padrão de vida que eu quero ter, né? Então, quer ter um padrão maior, o custo é maior. E o padrão que nós estamos falando aqui sobre o padrão, o custo na vida cristã. Na vida cristã, sabe o que você vai avaliar? O custo. Na vida cristã é a avaliação dos inimigos que nós devemos vencer, das batalhas que precisamos enfrentar, do peso da cruz que temos que carregar e as renúncias que temos a fazer.
Esse é o custo que eu tenho que colocar no papel, vamos dizer assim, para ter uma vida cristã sadia, progressiva e que se aproxima do Senhor. Você vai ter que avaliar os inimigos a vencer, internos e externos. Os inimigos internos é aquelas desânimos, aquela baixa estima, aquele momento de depressivo que eu tenho que lutar contra isso daí, para não deixar que isso desanime a vida cristã que Deus está querendo que eu viva, com alegria, com júbilo, com vitórias, com determinação, como Paulo diz, mesmo quebrado, mas não derrotado. Também batalhas que precisamos enfrentar, nós temos batalhas pessoais que nós devemos vencer, batalhas na nossa mente, coisas que são impregnadas na nossa mente durante a vida, e nós, quando confrontamos com a palavra de Deus, aquilo lá parece que ataca diretamente aquela área da minha vida, e eu tenho que pensar, o que Deus está pedindo para mim? É uma batalha, agora eu vou ter que lutar o espírito contra a carne para poder ter uma resposta. E do peso da cruz que temos que carregar. Qual é o objetivo na vida cristã de avaliar os custos? Eu vou responder de duas maneiras. O primeiro é obedecer o Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos na obra de Deus é para servir o Senhor Jesus. Ele é o Senhor, sabe o que é o Senhor, né? Senhor é o dono. Sim, Senhor. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que ele ensinou o padrão de um modelo de oração, ele falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele é o Senhor. Então, tudo isso aqui é para a glória do Senhor. Eu vou responder um dos objetivos que eu penso, e tem vários, com 2 versículos, que ficam em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é um dos motivos, do objetivo dele avaliar o custo. Tudo isso, vocês vão ser insultados, perseguidos, caluniados, mas fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com os profetas, fizeram isso com Jesus, que nós cantamos que carregou a sua cruz, o seu momento foi ali, mas ele diz, alegre-se, regozije, porque grande é a vossa recompensa. Amém? É o poder de Deus, do Evangelho, que dá condição para você vencer todos esses desafios. Eu digo aqui, guarda essa frase aqui, Jesus explica como é, mas não remove os custos. Nós não estamos levantando o custo, dificuldade, para falar, Jesus, eu vou entregar tudo para o Senhor, o Senhor vai resolver todos os meus problemas. Não tem essa proposta no Evangelho, eu vou resolver todos os seus problemas. As consequências dos nossos problemas vão nos acompanhar. Ele pode perdoar nos nossos erros, mas as consequências vão acompanhar. Então, eu faço a pergunta, quem precisa avaliar e pagar o custo? O discípulo. O discípulo é um imitador, seguidor, aprendiz, é aquele que foi chamado. A Bíblia fala que, porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Na condição de salvo agora, eu fui transportado das trevas para a luz, eu sou agora um crente em Jesus Cristo, eu recebi o perdão, me arrependi dos meus pecados, eu estou vivendo uma vida para Deus agora. Então, na condição de salvo, você, homem ou mulher, é um discípulo, uma discípula de Jesus. Não existe salvo sem ser discípulo, ou um verdadeiro discípulo sem ser salvo. O que quer dizer? Tem gente que nesses anos que eu discipulo pessoas, eu falo assim, pastor, eu não sou um discípulo de Jesus, eu só sou um crente. Eu vim aqui, aceitei Cristo, eu só vim, não vou ser um discípulo. Discípulo é aqueles que pregam o evangelho, missionário, pastor, líder na igreja. Falei, não. Jesus disse para os seus discípulos, vão, façam discípulos de todos os lugares do mundo.
Os discípulos são um e os crentes são outro? Não, não existe essa divisão na Bíblia. Você é um crente em Jesus Cristo, você é um discípulo. Então, a palavra é para nós. Então, não existe um verdadeiro discípulo sem ser salvo. E não pode ter um salvo que fala assim, não, eu vou me isentar dessas coisas, então essas tarefas, esses exercícios aí de vida cristã não é para mim. Ou você está aqui no reino das trevas, ou está no reino de luz. Então, se você está no reino de luz, você é um discípulo de Jesus. Para que, através da sua vida, o evangelho continue a ser propagado. Esse aqui é o Rolex. Se ele abrisse ele Rolex no chão. Quem precisa pagar esse custo, então? Você. Aí você fala, como é que é? A salvação é totalmente grátis, não é? Jesus pagou lá na cruz, sem nenhum custo para você. No entanto, ela custa a própria vida do discípulo. Você vai pensar, porque agora eu tenho que batalhar por esses custos. Olha, você vai dizer assim, é uma contradição. Como é que pode ser gratuito e pode ser caro ao mesmo tempo? Como é que pode ser gratuito e caro ao mesmo tempo? Deixa eu contar uma ilustração que pode ajudar nisso, coisa que eu vivi. Em 1994, eu já era membro desta igreja aqui, e nós estávamos no processo, eu estava trabalhando já muito, a história é longa. Em 94 foi um ano decisivo, eu já tinha 2 anos de casado, estava terminando o seminário na época, e houve o projeto para eu ir para Benjamin Constant, que fica na fronteira da Colômbia com o Peru, a uns 3.500 quilômetros daqui, lá na última cidade do Alto Solimões, Amazonas. Então, eu sei que a igreja aprovou, nós abraçamos o projeto, levantamos as condições para a viagem, fomos lá. Eu, minha esposa, estava grávida da segunda filha, a Beatriz, que deve estar assistindo aí. A Elisa, que é missionária no Amapá, aqui do pacote de vocês, ela tinha 1 ano e meio. Fomos lá, nós, para o Amazonas. 2 paulistas, que nunca tinha saído daqui, vai enfrentar uma vida assim, no interior do Amazonas, 1.000 quilômetros depois de Manaus, na fronteira de um país que, na época, a guerrilha era muito forte nas Farc, na Colômbia, e Deus aprovou o projeto, fomos lá conhecer, demos aula, mas ninguém contou que a gente tinha que beber água da chuva, porque não tinha água encanada, tínhamos que ferver água todo dia, ninguém contou que não tinha carne vermelha, não tinha açougue, não tinha leite de caixinha. 94 não tinha leite de caixinha, para nós a gente só sabia beber leite de caixinha, né? Aqui em São Paulo, e lá não tinha leite de caixinha. Eu podia, depois eu descobri que atravessando a fronteira, indo para a Colômbia, comprava latas de leite em pó, né? Que ajudava um pouco. E aí foi, enfrentando o percurso, enfrentamos o perigo dos rios, as canoas tão pequenininhas, para um paulista que sabe nadar só em piscina, nadar no rio não era coisa fácil. E aí, essas situações, os perigos que a gente passou na mata, o Paulinho brincou, mas teve alguns perigos, tive alguns sustos com guerrilheiros colombianos e outras histórias aí a mais que eu posso contar. Quando você me convidar para almoçar, a gente conversa contando sobre isso. Mas ninguém me falou que tinha esse custo para pagar. Eu cheguei lá para edificar ser o transmissor e discipulador da palavra de Deus, de repente chego lá e tenho que agora pagar esses custos. Aí, na oração, tipo assim, Deus responde, ele não falou com voz audível, mas, olha, as portas foram abertas, o projeto foi aprovado, as condições para você ficar aí tem, agora é com as suas pernas. Deus não enganou quando ele chamou para fazer e não falou qual era o custo. O custo era meu, pessoal, agora os meus talentos, as minhas habilidades, eu tinha que fazer. O pastoral, lá, fundador dessa igreja aqui, um missionário americano, falou para mim assim, você quer ir para o campo missionário? Como missionário, você tem que aprender um pouquinho de tudo. Então, eu aprendi mecânica, um pouco de eletricidade, um pouco de tudo. Tudo que tinha que fazer para lá, eu sabia um pouco. Eu conseguia desmontar um motor de popa, aqueles motores de barco, e montar de novo, carburador na época, não sei se ainda tem outros modelos, e a gente fazia tudo isso, o custo era nosso.
Então, quando a gente olha para isso, hoje eu vejo os resultados daquela igreja. Vários pastores saíram dessa igreja onde nós deixamos. Ficamos em 2003, nós voltamos, né? Depois de um processo longo, a igreja foi organizada, foi uma revitalização e uma nova igreja foi fundada nos interiores. Então ali a gente vê que os custos eram nós, mas Deus dava poder para a gente vencer aqueles custos, porque o poder de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê, como a gente leu 1 Coríntios 1,18. Alegrem-se, ele falou no Mateus 5,12, regozije, porque grande é a vossa recompensa nos céus. E não só nos céus, a gente recebeu também aqui, vendo pessoas sendo transformadas, isso não tem preço, não tem preço. A minha frase que eu falei para você memorizar, Jesus explica como é, mas ele não remove os custos. Se você vem a Deus para ele resolver todas as questões difíceis da sua vida, essa palavra é para nós. Jesus explica como que é, quando é um custo para a vida cristã, mas ele não remove o custo. Eu pergunto, quanto custa ser um cristão, um discípulo de Jesus? Custou nada menos que o preço do Filho de Deus. O preço da nossa salvação foi a morte de Cristo por nossa culpa. O meu pecado fez Cristo descer do céu, encarnar no corpo humano de uma criança, no ventre da Virgem Maria, e de repente aquela criança se tornar um adulto e ter que pagar, porque era para você estar pendurado naquela cruz por causa de negligenciar o Senhor Jesus, de virarmos as costas para Ele. Então esse foi o preço, nós não estamos comprando a salvação, estamos falando do custo agora de uma vida cristã que eu tenho que levar. Como é que eu tenho que enfrentar? O preço da nossa salvação foi a morte de Cristo, e isso não tem preço, não dá para a gente calcular quanto custou. Eu nunca saberei o preço de quanto custou, né? Tem uma música que diz assim, a pessoa fala, sabe sim a morte de Jesus, mas a gente não imagina o que significaria Deus se esvaziar de todo o seu poder, o imortal Deus, e naquele corpo humano sofrer as punições de um governo corrupto romano, fazendo um julgamento errôneo do Senhor Jesus, mas por causa do meu e do seu pecado. Para Deus agradou, porque Ele pagou a dívida que havia entre nós, né? O apóstolo Paulo diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, 1 Coríntios 6, 20. Vocês compraram por alto preço, não dá para calcular esse preço. Então, a salvação, você não está comprando com os custos, não estamos falando dessa salvação. A salvação é de graça para nós. J.C. Hyde diz essa frase aqui, seria loucura fechar nossos olhos ao fato de que o caminho para o céu se trata de um caminho estreito. Jesus falou que o caminho para o céu era estreito. Ele disse, e que a cruz vem antes da coroa. A cruz tem esse grande significado. Então, o custo do discipulado, o que é custo, quem precisa pagar o custo, e agora, quais são os custos do discípulo? Primeiro aqui, custo tem a ver com perdas e ganhos. Então vamos ler essa frase em vermelho? Jesus explica como é, mas Jesus, ele explica como é, mas não resolve os custos, tá bom? Não remove os custos. Primeiro custo que é apresentado no texto que nós lemos é o custo de renunciar os laços familiares. O texto diz aqui, vou ler novamente, se alguém vem a mim e ama seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O pastor Paulo já pregou há uns 3 domingos atrás sobre esse assunto aqui. Eu vi no vídeo, mas eu queria reforçar dizendo que Jesus não está falando que você tem que desprezar ou abandonar os laços familiares, mas ele está dizendo que em alguns grupos de culturas diferentes, conforme você opta por ser um evangélico salvo em Jesus Cristo, vamos chamar evangélico, né? É muito fraco essa palavra, mas um crente verdadeiro em Jesus Cristo,
as famílias se opõem. Não, minha avó falou que eu nasci nessa religião e nessa eu vou morrer, e não, nada vai tirar isso da minha cabeça. A minha avózinha querida, o meu avô querido, minha mãe falou que eu não posso mudar a minha posição doutrinária, porque nela eu nasci, nela eu vou morrer. Se ela leva para o inferno, eu vou morrer, vai levar toda a família para o inferno, porque a minha mãezinha disse isso. Não estou desprezando a sua mãezinha, mas Jesus disse, olha, se vocês amarem os laços familiares mais do que a mim, não podem ser meu discípulo. Se Jesus quer salvar você, você sabe que o caminho é esse, mesmo que você tenha que confrontar a família, você não vai desobedecer, não vai criar caso, mas Jesus fala, aquele que amar mais, e aí os laços familiares se tornam em segundo plano, no sentido de crer naquilo que Deus Ele quer transformar a minha vida. Então, eu tenho que pensar nisso. No entanto, às vezes a gente pensa na família brasileira, por exemplo. A família brasileira, como são cristãos nominais, de uma forma geral, temos um evangélico na família, esse aí é gente boa, ele está num caminho bom agora, não bebe mais, não fuma mais. Então, às vezes as famílias, mas não é geralmente assim. Eu dei aula para 52 meninos abandonados de maus tratos por um ano, e tinha um menino que aceitou a Cristo numa das minhas aulas da escola, aquela escola para crianças carentes. E ele falou, professor, eu chamava de professor, né? Professor, eu não posso ser crente que meu pai não deixa. Eu falei, mas você entregou sua vida a Jesus? Eu entreguei, mas eu não sei como é que eu vou fazer, porque meu pai disse que eu não posso ser um crente, que eu sou daquela religião, e citou o nome dela, e eu não posso ser um crente. Ele falou, não, você vai ser sim. Ninguém vai tirar a crença do seu coração. Vai orando, obedece o seu pai, mas crê no Senhor Jesus, vai ouvindo as aulas, e ele por aquele ano ele ouviu as aulas, e ele teve uma transformação até no seu rosto. E Deus vai conduzir ele um dia, esse fruto vai nascer, ele vai glorificar Deus por causa disso daí. O segundo custo é renunciar à sua própria vida. Lucas 14, 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz é uma palavra difícil para os discípulos que estavam ouvindo naquele momento, porque aqueles discípulos sabiam, carregar a cruz é vergonhoso. Para um judeu naquela época, carregar a cruz era o castigo do governo romano sobre os judeus, que estava sobre pressão em cima deles. Eles sabiam que era difícil. Havia um general romano chamado Varus, no século IV ele morreu, mas ele defragou uma revolta de judeus. Ele pegou 2.000 judeus naquela época, 4 antes de Cristo, e ele pôs esses 2.000 judeus em 2.000 cruzes e ficou enfileirado no caminho que vai para Jerusalém, e por centenas de metros aquelas cruzes com aquelas pessoas morrendo, 2.000 pais de família, 2.000 pessoas ali penduradas, e os discípulos que estavam ouvindo essa palavra de Jesus, aquele que não carregar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Naquele momento era terrível para eles, eu vou ter que carregar a cruz romana. Não só pendurava o condenado na cruz, mas ele tinha que carregar a sua cruz até o local da crucificação. E aquilo era, para eles, a coisa mais horrível e vergonhosa, porque só assassino da pior categoria ficava pendurado naquela cruz, ou uma revolta de nação romana contra os judeus, né? Aqueles ouvintes, eles precisavam de uma explicação sobre a cruz, que não precisavam de uma explicação, quero dizer, porque eles sabiam que era implacável, era cruel e era injusto até aquela crucificação. Ele fala a cruz, a sua cruz. Ele não fala aquele que não carregar uma cruz. Ele fala a sua cruz, tornando algo pessoal. Você carrega a sua cruz não é igual à minha. A sua cruz não é o emprego ruim que você tem, não é o defeito de nascença, não é a família que você nasceu,
não é o vizinho que perturba você, não é o lugar que você vive, não é a sogra. A sua cruz não é nada dessas coisas. O carregar a cruz tem a ideia diferente, e às vezes tem uma ideia errada no mundo, mas é do meu amor primordial por Cristo. Por eu amar a Cristo, vai ser motivo de zombaria, de deboche dos meus amigos lá no trabalho. Você é um crente agora, então você não faz mais isso, 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 e eles dão uma lista de coisas. E você tem até que levantar a bandeira. É vergonhoso, às vezes, para alguém fazer isso. Eu me lembro que dois sobrinhos, crianças pequenininhas, eles estavam conversando. Um sobrinho meu era filho de um pastor. Eles estavam conversando, eu estava vendo os dois conversarem. E ele falou: você é crente? Estava dois crianças, primos, eram crentes, e tinha um amiguinho da rua lá, descrente, conversando com eles, estava ouvindo. Aí o outro falou para o amiguinho assim: você é crente? Eu sou, meu pai é pastor. Aí o menino descrente falou: ih, vocês são crentes? Ah! E começou a rir, e a menina falou: não sou não, meu pai é que é. Aí eu falei assim, ela ficou com vergonha, né? E às vezes acontece isso com a gente. Você não fala, estou com vergonha, vai negar, mas a gente, como adulto, sabe camuflar, né? E disfarçar. Como não cristão, ninguém descobriu que eu sou cristão aqui na faculdade, ninguém descobriu que eu sou crente aqui na empresa. E às vezes, pela minha atitude, eu faço isso. Então, aquele que não carregar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Essas 3 renúncias. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, Jesus disse em Mateus 10:38. E outros versículos aí. Jesus explica como é, mas não remove o custo. E o terceiro aqui, e último aqui do nosso custos, é renunciar a tudo o que tem. Da mesma forma, qualquer que vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. No primeiro momento, impacto causa... essa renúncia causa impacto, né? Puxa vida, tudo agora? Nós vimos 2 custos: renunciar aos laços familiares, renunciar à própria vida, que é carregar a sua cruz, e agora tudo quanto tem. Como é que eu vou renunciar a tudo quanto tem? Será que eu tenho que vender todas as coisas, ficar perambulando pelo mundo, aí sim você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Será que é isso que ele está dizendo aqui? Renunciar a tudo quanto tem. Essa renúncia tem a ver com a renúncia do eu. Eu sou, eu sei, eu posso. Aonde impera um orgulho silencioso dentro do nosso coração, uma autoconfiança, até sem base sólida para isso. Uma confiança de ideologias semeadas pelo sistema ateu que circula no mundo. A gente vai absorvendo por filmes, comerciais, propaganda, produtos e todas as frases que são vendidas aí por um sistema ateísta. Por isso que Jesus falou: não ameis o mundo, não é as coisas do mundo, as montanhas, as pessoas, é o sistema mundano ateu, contrário ao nosso Senhor Jesus. E ele diz aqui que tem a ver com tudo aquilo que nós somos e que impede de eu confiar plenamente no Senhor. A gente canta música, quero me entregar, quero me dispor, mas quando a gente chega lá para enfrentar o negócio, hoje à noite, é o primeiro teste que eu já sou reprovado. Eu vou abandonando, e eu deixo de fazer essas renúncias. Eu deixo de renunciar os laços familiares, e eu aprovo, a mãe falou uma coisa, então eu já não vou mais crer desse jeito, não vou carregar minha cruz desse jeito que o pastor falou, e eu não vou renunciar a tudo que eu tenho. Você canta da boca para fora ou do coração? Quando a gente fala isso, a gente pode entregar, a gente fala entregar tudo no altar, como um sacrifício para Deus. Senhor, eu quero entregar isso para o Senhor, quero deixar minha vida aqui no altar, quero renunciar os laços familiares que me impedem de te servir, quero renunciar à cruz que me impede de te servir, eu quero renunciar a tudo que eu tenho que me impede de crer no Senhor plenamente e confiar no Senhor. Porque um dia a gente vai partir e vai ficar tudo aí. O que eu não renunciei vai ficar para quem? Jesus termina esse assunto aqui, então, do texto de Lucas 14, dizendo uma historinha aqui.
O sal é bom, Lucas 14, 34 e 35 que eu não li. Mas se vier a perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, para adubo, será jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou terminar com isso daqui, falando esse próximo ponto. Ele falou assim, a gente pensa assim como o sal, se ele não salgar mais, ele perde o sabor. Esse sal desse tempo aqui não tem o produto químico que temos hoje, que o sal não estraga, né? Você pode guardar ele na geladeira, salgar as coisas para conservar, ele não estraga. Mas nesse tempo aqui, se pegasse umidade, ele perdia a salinidade e não servia nem para adubo. Tem que ser jogado para pisar, para o lixo mesmo, para algo que não servia mais para nada. E Jesus compara aquele que não renunciar, aquele que não fazer essas renúncias, vai se tornar como o sal que perdeu o sabor e vai ser jogado como não fosse para nada. Irmãos, eu não quero que você seja esse sal. Eu não quero ser esse sal. Então, peça para o Senhor agora, falar assim, como que eu posso fazer essas renúncias, Deus? De que maneira essas renúncias estão me atrapalhando a minha vida de crescimento espiritual? Por que eu não tenho vitória, às vezes, nas minhas lutas, nas minhas situações da minha vida? Porque às vezes tem alguma renúncia que eu estou resistindo, com aquele orgulho sem base, como eu falei. Então, fala Deus, fala comigo. Uma coisa que eu podia dizer, renuncie tudo que foi falado aqui. Só não renuncie ser discípulo de Jesus Cristo. Se você renunciar a ser discípulo dele, o custo vai ser muito maior, porque ali você vai ser jogado fora, longe. E quando a Bíblia fala jogar fora, tem dois caminhos, céu e inferno. A gente não gosta de falar sobre o inferno, mas é uma realidade, irmãos. Nós não vamos pôr outra salinha que não seja ou o céu ou o inferno. Então, não renuncie a ser um discípulo de Jesus Cristo. A nossa frase, Jesus explica como é, mas não remove o custo. O custo talvez seja até necessário para a gente poder ter uma vida de sucesso, de abençoadora, abençoada e abençoadora. Deus quer usar a sua vida de discípulo que renuncia às coisas para um bem maior seu, da sua família e das pessoas que estão ao seu redor. E assim, a igreja do Senhor Jesus vai se renovar. Quando eu tomar a minha decisão de entregar todas essas coisas no altar do Senhor e renunciar a tudo aquilo que eu tenho. Eu quero terminar contando só uma ilustração rapidinho e já estou terminando. Um dia em Manaus, há uns dois anos atrás, eu estava muito cansado, desanimado, querendo desistir de tudo por tanto tempo de trabalho, e às vezes o resultado que nós queremos ver naquele momento, eu não estava vendo. Então eu fiz uma oração naquele sábado à noite: Senhor, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena esse esforço de estar longe da família, estar morando aqui, num lugar tão quentinho como Manaus? A gente levanta com 36, 38 graus já de temperatura. Será que adianta tudo isso, esse sacrifício, esse movimento? Eu não vejo pessoas voltarem tão rápido como eu quero, não atendem às vezes o convite que a gente está falando. Será que vale a pena tudo isso? Investir nessas pessoas que talvez não estão dando nem valor. E acabei o culto, tinha vindo de uma viagem no interior, ficado 3 semanas viajando. Eu vou para o interior 3 vezes por ano. Fico um mês, mais ou menos, 20 dias dando estudo nesses lugares, 500 quilômetros de Manaus, mais ou menos, de barco, e a gente volta quebrado, né? Dormindo na rede esses dias, calor, frio da noite, chuva. Eu estava cansado e tinha que pregar no domingo seguinte, cheguei sábado, estava cansado, desanimado, dá vontade de desistir, não sei o que, mas dá vontade de desistir. E orei, fui dormir, domingo eu estava lá na igreja, chegou um casal com 3 filhos, adultos já, era o Ismael, era um discípulo meu de 94 ele tinha 8, 10 anos, eu trabalhava com os pais do Ismael,
e com os pais da esposa, hoje do Ismael. Também eu trabalhei com vocês, eram as pessoas adultas da época e eles eram crianças. Quando eu saí de Benjamim em 2002 para 2003, eu fiz o casamento do Ismael com essa moça e vim embora, né? E agora, depois de 19 anos, ele volta lá. E ele aparece na nossa igreja de manhã. Oi, pastor, vim visitar, eu estou aqui em Manaus. Aí eu falei, você quer dar uma saudação? Ele falou, quero. Aí eu falei, queria apresentar o Ismael aqui. Deixei ele como co-pastor da igreja que a gente reorganizou. Eu falei para ele, dá uma saudação aí, se apresenta, né? Porque eu já falei do trabalho de Benjamim. Ele subiu no púlpito e falou assim, olha, saudou o pessoal e falou, eu quero contar uma história antes de Josué e depois de Josué. Aquilo me travou assim na hora, antes de Josué, o que eu fiz, né? Ele falou, a minha vida era uma vida antes de Josué e depois de Josué. O trabalho que você fez, pastor, não foi em vão. Olha a minha vida hoje. Eu lembro que eu ensinei para ele 3 notas de violão. Agora ele era professor na faculdade lá da cidade, professor de música. Ele era o co-pastor de uma igreja que a gente trabalhou. Ele falou, continua, pastor, que vale a pena o que você fez. Vale a pena cada palavra que você falou. E ele disse, olha, igreja, este homem é apenas um servo, um discípulo de Jesus, mas muitas famílias como a minha foram transformadas pelo trabalho de um homem assim. E naquele momento, todas as perguntas que eu fiz para Deus no sábado, ele respondeu no domingo, com aquela palavra daquele homem. Ninguém falou para ele a minha oração, mas Jesus já tinha a resposta para dar. Então, irmãos, vale a pena pagar o custo, vale a pena investir nesse custo. Não importa o dano que ele traga à nossa vida física. Eu termino dizendo, renuncie a tudo, mas não renuncie a ser discípulo de Cristo. Amém?